Imagina, Lari, eu quero começar. Não quero começar pelo começo. Uma coincidência muito interessante Lá aconteceu hoje pela manhã, quando um amigo. Amigo não, né? Amigo é coisa demais, porque um cara era corintiano Broderagem. e veio me Parceiro mandar uma de verdade. mensagem, entendeu? Então, amigo é um termo muito forte. Mas um conhecido meu, ele me mandou um vídeo seu. Coincidentemente, eu juro que é verdade. Meu Deus. Isso aconteceu. Não deu tempo de eu te falar no off, mas é verdade. De você se debulhando em lágrimas com a perda do título do campeonato Ele até comentou, eu vi que ele comentou no seu vídeo. Obviamente não foi coisa muito boa, porque ele é corintiano. Mas eu quero perguntar se você está melhor. Como é que está a sua aura hoje? Já se curou. Já nesta segunda-feira, se você conseguiu se recuperar do baque extremamente forte, sofrido não só por você, mas por todos os palmeirenses, eu acho, na última sexta-feira, Lari. Olha, eu acordei com o olho bem inchado. Eu não consegui dormir aquela noite. Porque eu tinha um pouco de esperança, sabe? Sei. Eu achava que ia dar certo. E eu não me conformei com o resultado. O que eu fiquei mais... Pode falar palavrão aqui? Pode. O que eu fiquei mais puta da vida era de que eu achava que ia dar certo e que a gente ia conseguir passar dessa fase. Sim. Sabe? Ia ser a revanche, que a gente ia vir com sangue no olho, que eles iam entrar dispostos. Sim. E aí, primeiro que assim, eu quase quebrei o meu dedo no gol, porque lá em casa a gente tem um vidro na varanda, né? Então, quando a gente empatou, eu comecei a bater a mão na janela. Sei. E aí eu quase quebrei a mão. E aí, a hora que saiu o resultado, que eu chorei pra caramba, assim, eu falei, não, eu acho que os seguidores precisam ver esse lado nosso. Sim. Você acha Sabe? que precisa? Meu Deus, tantos rivais viram também, né? Nossa, até agora, eu tô recebendo xingamento, se chorou, manda áudio. Ops, ela mandou vídeo. Isso é bom, hein? Assim, o que mais tem é hater mesmo falando, mas enquanto estão falando, eu tô ganhando seguidor, eu tô ganhando visualização. Engajamento. Deixa que fala, vai falar nas nossas costas mesmo, então pelo menos quem tá dando engajamento são eles, não sou eu. Então, Mas, o vídeo tá lá e acho que eles têm que ver esse lado nosso. E até mesmo os jogadores, né, que estão rindo da nossa cara. Literalmente. Isso que é o pior. o Estevão, né, dando risadinha, o Abel. Exato. Então, isso é bom pra eles verem, assim, que o torcedor, ele sofre, Sim. sabe? Vai passar. Vai chegar o próximo campeonato, a gente vai fingir que isso nunca aconteceu. Difícil. Mas a gente sofre, sabe? E é uma coisa que eu vou guardar pro resto da vida. Eu sou rancorosa. Vou sempre lembrar de 2025 que a gente teve a oportunidade de fazer gol e a gente não fez. Sim. Mas você achou que dava pra passar, assim, no decorrer do campeonato, né, obviamente, ou antes do campeonato você já tinha expectativa de chegar longe, chegar numa semifinal, chegar numa final eventualmente? Ou, porque eu achava impossível o Palmeiras chegar numa semifinal, eu já achava que era muito ilusório, assim. Só que depois que foi indo o chaveamento, a gente foi se iludindo e vendo a possibilidade real de chegar até numa final, né? Então, como que era a sua expectativa antes do Mundial e se ela mudou durante? Eu acho que na fase de grupos, eu sabia que a gente ia passar, porque eu acho que de todos, o Palmeiras pegou um grupo muito fácil. Sim. Contra o Botafogo, eu confesso que eu fiquei na dúvida, porque o Botafogo conhece o nosso time de cor e salteado. Ele sabe as nossas defesas, ele sabe as nossas fraquezas e sabia o nosso ataque. Sim. Então, eles tinham mais material para estudar do que os outros. E pra mim seria muito ruim perder pro Botafogo. Sim. Porque a gente foi até lá pra perder. Tudo bem que fosse pra perder, mas de um time europeu, de um eu queria muito o PSG que a gente tivesse jogado contra, porque seria muito mais legal perder contra o PSG do que perder contra o Botafogo. Perder com classe. Perder com classe. E aí, na hora que passou o Botafogo, eu falei, não, beleza. Foi mais uma. O próximo, agora a gente vai com sangue nos olhos, a gente vai com o espírito da revanche. Sim. E jogou pior do que jogou contra o Botafogo. Sim. Então, isso que me decepcionou, assim, sabe? Mas eu achei que a gente, se fosse, por exemplo, contra o Real Madrid da vida, a gente não ia passar. Isso eu tinha certeza. Sim. Mas pelo menos chegasse a semifinal perdendo para um time
à altura e não um time inferior, porque eu considero o Chelsea um time inferior. Verdade? Você acha? Pior Eu que o acho. Palmeiras? Eu acho inferior. Ó, surpreendente, hein, André Salenho? O Chelsea... E a gente teve uma amostra nesse campeonato de que o Chelsea, ele, pelo menos, se ele não é inferior ao Palmeiras, ele foi inferior ao Flamengo naquele jogo, né? Porque o que dói mais pra mim... Exato. Porque o Chelsea, ele deixou o Corinthians ser campeão. O Chelsea, ele venceu o Palmeiras no Mundial de 3 anos atrás. O Chelsea apanhou pro Flamengo. Quer dizer, o Chelsea, todo mundo vai lá e passa, né? Chega na vez do Palmeiras, os caras encrespam. Por isso que eu não quero que o Fluminense ganhe por nada. É deles. impressionante. Mas o Fluminense vai passar do Chelsea, Não viu? quero. Só de sacanagem. Eu não quero. E eu acho que a gente tinha material, a gente tinha jogadores pra isso, né? A gente não Sim. é mais aquele time da outra eliminação que a gente teve, assim como eles também não são. Pelo Sim. contrário, o time deles tá bem pior esse ano do que o que nos eliminou da outra vez. Sim. Então eu acho que dava pra ter passado. Ah. Primeiro que não jogou nada no primeiro tempo. Aí no segundo, como sempre, eles querem tentar fazer alguma coisa e deixar Time da tudo virada. no final. É. Né? E não rola. É campeonato de gigante agora, não é campeonato brasileiro. Então, você falou que o Palmeiras jogou pior do que contra o Botafogo, mas eu acho que contra o Botafogo foi o único jogo que o Palmeiras jogou de fato muito bem e foi muito superior ao adversário, eu acho. Eu achei que, num geral, o Palmeiras fez um Mundial bem irregular, assim. Contra o Porto teve bons momentos ali, até contra o Al-Ahly alguns bons momentos, mas eu acho que, num geral, foi um campeonato bem irregular do Palmeiras. Eu esperava mais futebol. Como você falou, o grupo era fácil, eu acho que era pro Palmeiras ter sobrado nesse grupo. E ele quase fica fora do mata-mata ali. Foi por muito pouco, né? Ele tava perdendo ali pro Miami. Se o Porto ganha, ele passa o Palmeiras fica fora. Quase a gente classifica em segundo. Eu acho que a gente penou muito num grupo fácil. E a gente fez só um grande jogo que foi contra o Botafogo. Muito pela postura do Botafogo covarde, de ficar com os 11 atrás. Eu acho que isso condicionou muito o jogo do Palmeiras. Mas eu saí um pouco decepcionado, não só do jogo contra o Chelsea, mas da campanha toda, no geral, assim. Eu não esperava ser campeão, não esperava chegar muito longe, mas eu esperava um pouco mais de futebol. O Palmeiras se preparou muito para esse Mundial, fisicamente, mentalmente, contratou muitas estrelas e não correspondeu, assim. Eu senti o Palmeiras um pouco devendo, embora tenha tido resultado. Chegou nas quartas de final, foi melhor, foi mais além que Flamengo, Botafogo, mas eu acho que de futebol deveu um pouco, não sei o que você acha. Eu acho que contra o Botafogo a gente teve um grande parceiro, que foi o tempo. Porque no segundo tempo só dava Botafogo. E eles conseguiram segurar. Teve uma hora que eu tava rezando, pelo amor de Deus, pra acabar esse jogo logo. É o final, eu achei que o Palmeiras poderia tomar empate. Mas eu achei mais no final eles ali, os quase últimos 10 tomaram, minutos. sabe? E contra esse jogo agora, foi assim, como eu falei, um primeiro tempo ridículo. Aí volta nos 10 primeiros, nos 10 primeiros minutos, ok, que aí conseguiu empatar. E aí depois foi só paulada. E aí não conseguiu fazer o resultado, nem ir pra prorrogação. Um juiz também que não deu tempo, tava parando o jogo toda hora. Quando era pra ser falta, não dava falta. Então, assim, não tava nada a nosso favor. Longe de E as mim querer... mudanças também não ajudou. Então, as mudanças também não ajudaram.